Irmãos, abra sua Bíblia nessa noite, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Aleluia. Apenas o versículo 1 e 2. Louvado seja Deus nessa noite. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Todos encontraram? Amém. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim nessa noite. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Diga salvar. Salvar. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Versículo 2 diz: mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amém? Se assente nessa noite, louvado seja Deus. Aleluias. Dê glórias ao Senhor nessa noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Louvado seja Deus. Aleluias. Nessa noite, meus amados irmãos, é um pouco fria, né? O pé está frio, as mãos estão mais frias ainda, que estava querendo enrolar na hora que eu estava tocando violão ali. Pega na corda de aço e quer dar uma enrolar um pouquinho. Mas o detalhe é que a orelha e o pescoço está quente. Incrível isso, né? Louvado seja Deus. Mas Deus é bom o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? O profeta Isaías, meus amados irmãos, vai nos falar nessa noite uma palavra muito interessante para nossas vidas. Nós que somos chamados, somos acolhidos, tivemos o privilégio de nosso Deus nos aceitar, o nosso Jesus nos aceitar. E nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga com convicção, eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o meu Pai, Ele é teu Pai, Ele é o nosso Pai. Mas antes de entrar, meus amados irmãos, nessa palavra, rapidamente, eu quero contar algo de um jovem que tinha sua mãe, só ele e a sua mãe foi ensinando esse jovem, foi ensinando desde pequeno, adolescente, o caminho certo, como ele devia proceder, como ele devia caminhar, o que ele ia passar pela frente quando ele crescesse, e foi ensinando a esse jovem tudo aquilo que era bom, mas também dizia para ele que aquilo que ele fizesse de errado ia ter as suas consequências. E esse jovem foi crescendo, meus amados irmãos, e por influência de outras pessoas, começou a se aproximar de pessoas inapropriadas para uma boa vida, para uma boa referência de vida. Começou a praticar alguns pequenos delitos. E aí ele foi chamado para prestar depoimento numa delegacia, foi. E até ali a sua mãe foi lá, conversou com o delegado, livrou, passou o pano, livrou a pele daquele rapaz. E aí ele voltou para a sua casa. E aí depois ele voltou novamente a praticar o mesmo erro, os mesmos crimes, mas com mais intensidade. E aí aquele crime já passou a não ser aquele primeiro crime cometido, ele começou a agravar mais um pouquinho. E novamente ele cai nas mãos da polícia, vai para a delegacia, e a sua mãe novamente vai lá, consegue livrá-lo de ficar detido. E vai se passando o tempo, meus amados irmãos, isso vai acontecendo, até que ele foi pego em flagrante. E aí a sua mãe não teve como, naquele momento, pagar a fiança para que ele fosse solto. E aí ele teve que ir preso.
E ela orava, ela pedia a Deus assim, ela disse, Senhor, transforma a vida do meu filho, vai transformando a vida dele, transforma, orava e orava. E toda vez que ela orava, ele chegava na delegacia, era solto. Aí uma certa vez, Deus usou uma irmã para falar com ela. E disse, olha, toda vez que tu pede para me agir na vida do teu filho, mas toda vez que eu vou agir, tu interfere no meu agir. E aí, meus amados irmãos, a vez que ele caiu, foi preso, ele não tinha ido para a cadeia, estar na delegacia, estar preso, detido na delegacia é uma coisa, estar na penitenciária é outra coisa diferente. O negócio é mais estreito. E aí ele foi para ali. Sempre que acontecia algo na vida dele, ele tinha um apoio para que ele pudesse recorrer. E esse apoio era quem? Era a mãe. Mas chegou um momento, meus amados irmãos, que ficou difícil e a mãe não pôde mais interferir. E essa cadeia, ela tinha os muros altos. E a distância da rua, da estrada que passava na frente da cadeia era distante. Ela foi lá e viu quando ele foi levado para dentro da cadeia. Mas aí ela não pôde fazer nada. E ela deixou Deus trabalhar. E naquele momento que ele estava ali dentro, ele chamava por ela, mas ela não ouvia. O socorro, o braço que ele tinha para livrar eles das circunstâncias, das detenções, naquele momento ele já não tinha mais. E Deus foi começando a trabalhar na vida daquele rapaz ali dentro, a chegar a um ponto dela começar a entender que o que Deus queria na vida dele era lá dentro. Começar a trabalhar na vida dele ali dentro. Mudar o cenário da vida dele ali dentro. E aí depois a gente soube que ele se arrependeu, se converteu e graças a Deus largou aquela vida. O que eu quero dizer para você nessa noite, meus amados irmãos? O profeta Isaías aqui nos está falando de algo muito importante que às vezes nós deixamos de pensar, de imaginar, de entender, às vezes, o que se passa na nossa vida espiritual principalmente. Ele vai nos falar aqui em meio a um povo que estava sem moral. A justiça, o juízo já não fazia mais parte daquele povo. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que Isaías foi levantado para profetizar ali naquele povo, o juízo de Deus sobre aquele povo se ele não se arrependesse. Mas também em meio a isso, meus amados irmãos, ele vai ensinar, vai nos mostrar que o Senhor, ele estava com suas mãos estendidas para o seu povo quando ele realmente se arrependesse dos seus maus caminhos. Por que, meus amados irmãos? A Bíblia vai nos falar da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade não é mais apenas um ato pecaminoso. O pecado que nós cometemos, às vezes cometemos algum pecado. Às vezes nós murmuramos, pecamos, pensamos algo, queremos fazer algo, ou fazemos algo que não agrada a Deus. Mas nós se arrependemos. Isso é um pecado. Mas a iniquidade é quando a gente já está com aquela prática contínua com aquele pecado. E aquilo já para nós já não faz muita diferença se o Senhor está vendo ou não. A iniquidade é algo que corrói a pessoa por dentro. Chega a certo ponto da pessoa não mais se importar com a sua vida espiritual. E o povo aqui tinha se afastado do Senhor. O povo tinha deixado as práticas, os bons costumes, as ordenanças do Senhor. Mas o profeta Isaías alertava aquele povo que não era da vontade de Deus, que eles vivessem daquela maneira. E às vezes nas nossas vidas, meus amados irmãos, nós deixamos que as coisas entrem no nosso coração. E a Bíblia vai nos falar, meus queridos, que o pecado, ele vai criando um muro entre nós e o nosso Deus.
Aquilo que nós praticamos, que não agrada a Deus, vai começando a ser construído. É que nem se constrói uma parede. Começa com uma fiada de tijolo. Depois vem para a segunda. Vem para a terceira. Vem para a quarta. Até a altura que a gente planeja fazer. E a mesma coisa é o pecado na nossa vida. É o pecado na vida desse povo. Não foi de uma hora para outra. Para se tornar um estágio de iniquidade já não era apenas um pecado qualquer. Eram muitas coisas juntas que afastou o povo da comunhão com Deus. E na nossa vida, meus amados, não é diferente. Quando nós deixamos de ter a comunhão com Deus, deixamos de praticar as coisas de Deus, deixamos de nos envolver com as coisas de Deus, deixamos que o Espírito Santo já não faça mais presente na nossa vida, como todos os dias a gente se acorda e agradece a Deus e sente a presença do Espírito Santo. Chega um momento que a gente não consegue mais sentir nada. Quando nós começamos a cometer algo que não agrada a Deus, aquilo vai criando um abismo ou uma parede ou um muro que nos separa da presença dele. Mas o mais importante, meus amados irmãos, que a gente aprende com isso, que o Senhor, Ele com a sua bondade, infinita misericórdia, Ele ainda continua sendo Deus. E para aquele povo largar os seus maus caminhos, eles tinham que fazer algo muito importante, que nós devemos fazer todos os dias. É pedir perdão de Deus daquilo que nós cometemos. Quando a gente comete algo que não agrada a Deus, às vezes a gente vai deixando aquilo empurrar para debaixo do tapete, vai escondendo. É só mais uma coisinha, isso não vai fazer diferença. O povo agia da mesma forma. O povo foi agindo da mesma forma. E às vezes nós queremos achar que nós não erramos, não falhamos. Mas, em 1 João capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte: se dissermos que andamos em comunhão com Ele, mas se nós andarmos nas trevas, nós estamos mentindo, e não há verdade em nós. E é por isso que é bom nós reconhecermos, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida agraciada, para ter uma vida maravilhosa com o nosso Deus, é necessário que nós reconheçamos que nós somos pecadores. E às vezes mesmo nós estamos na casa do Senhor, na presença de Deus, nós cometemos falhas. Nós falhamos, nós erramos. Mas é necessário que nós venhamos reconhecer que o nosso Deus, Ele quer que eu e você chegue a Ele e confesse: meu Deus, meu Senhor, perdoa a minha vida, perdoa as minhas falhas. Para que Ele venha agir novamente em nosso favor. O nosso Deus, meus amados irmãos, naquele tempo, tudo que Ele queria do povo era a obediência, como eu sempre já falei algumas vezes. Ele exigia a obediência do seu povo. E às vezes o seu povo, meus amados irmãos, pela idolatria, pelo pecado, se afastava da presença dele. E o profeta Isaías, ele foi levantado para avisar que haveria um juízo caso eles não se arrependessem dos seus pecados. E na vida daquele jovem, meus amados irmãos, foi da mesma maneira que eu contei agora há pouco. Ele teve toda a sua vida voltada para cometer atos criminosos, mas sempre tinha alguém que o livrava, todas as vezes. Mas chegou um determinado momento que ele teve que arcar com as suas próprias consequências. Não tinha mais mãe para interceder por ele naquele momento. E aí ele foi aprendendo naquele lugar. Ele precisava mudar, ele precisava ser uma nova pessoa, porque tudo que ele tinha era a mãe dele, mas naquele momento a única coisa que ele mais queria ele não poderia ter. E na nossa vida espiritual, meus amados irmãos, é da mesma forma. Para a gente ter as bênçãos de Deus, para Deus ouvir as nossas orações, para Deus ouvir o nosso clamor, para Deus pelejar por nós, é necessário que nós venhamos derrubar aquilo que foi construído com as nossas próprias falhas. Tem coisas que Deus ele vai fazer pela nossa vida. Mas nessa situação aqui, o povo precisava fazer algo muito importante. Era derrubar
o muro que eles tinham construído, que separava eles e Deus. Tem coisas, tem pecados, tem atitudes, tem defeitos, que é eu e você que vamos ter que tomar a atitude de nós derrubarmos ou acabarmos. Deus, ele age. Deus, ele faz a parte dele, mas também nós precisamos fazer a nossa. Diga, eu preciso fazer a minha parte. Porque quando eu faço a minha parte, Deus, ele vai fazer a parte dele. As mãos do Senhor não estavam encolhidas, e nem os seus ouvidos fechados para que ele não pudesse ouvir. A mão de um rei significava um poder. O braço do rei significava um poder. E estendido então significava um poder maior ainda. E Deus falava isso para o seu povo para que eles entendessem que eles tinham um rei. E quando eles se curvassem diante desse rei e eles se arrependessem dos seus maus caminhos. E no livro de Isaías, mais antes do capítulo 59, capítulo 55, louvado seja Deus, versículo 6, Isaías também diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o povo estava ali, naquela situação, longe da presença do Senhor, sem comunhão com Ele, a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, no Salmo, se eu estou me engano, de número 45 é 42. É um desses dois aí. Acho que é Salmo 42 mesmo. Versículo 7. Que diz assim, que um abismo ele puxa outro abismo. Abismo é o homem está numa condição que ele está num estágio de pecado. Ele não confessa aquele pecado perante Deus. Vai surgir outro pecado. E vai surgindo outro pecado. E vai chamando outro pecado. É a mesma coisa na nossa vida. Quando eu estava afastado da presença de Deus, eu comecei a andar em festa novamente. Não estava bebendo naquele momento, não queria saber de beber naquele momento, só queria esfriar minha cabeça e ir para a festa. Só que na outra festa não me contentei só entrar na porta da festa e ficar na festa. Eu já queria outra coisa. E aí começou com uma cerveja. Aí na outra festa já não era mais só cerveja, era cerveja, cigarro. E depois na outra festa, outras vezes já não era mais só cerveja, o cigarro era outras coisas. E depois já começou a envolver a prostituição no meio. E aí quando a gente vai entender a nossa vida, naquele momento nós não queremos saber de nada, só queremos se envolver com aquilo. E esse povo, meus amados irmãos, está da mesma forma. Porque um abismo vai puxando outro abismo. E o necessário é nós entendermos que o profeta queria que o povo se arrependesse. É Deus, aleluia. Para quê? Para que evitasse algo pior. O povo não atentou, meus amados irmãos. Mas apenas nós vamos saber o que aconteceu com o povo por causa da sua rebeldia, por causa de não se voltar para o Senhor. Eles foram dominados, foram levados cativos, porque eles não se arrependeram. Tempo eles tiveram de se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. A mudança tem que partir da própria pessoa. O povo tinha que partir do povo a mudança para que Deus viesse agir. E na nossa vida não é diferente. Para que Deus ele venha trabalhar na nossa vida, é necessário que eu venha dar lugar para Deus agir. Reconhecer que eu necessito da misericórdia de Deus na minha vida. Para que a mão de Deus ele venha agir em meu favor. Mas enquanto isso não acontecia, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos falar que eles sofriam as consequências por causa do seu erro. E é muito triste quando a gente vê que aquilo que Deus ele preparou para nossas vidas, para a vida de alguém, e às vezes a pessoa, por um momento, sai da presença de Deus, como aconteceu comigo. A gente perde muita coisa, meus amados irmãos, que Deus tem preparado para nós. Muitas coisas eu deixei para trás, eu perdi bênçãos incríveis na minha vida por causa de uma mudança de atitude. E Deus ele sempre vinha falando na minha vida. Deus ele sempre usava pessoas para falar comigo. Por um momento eu ouvia,
até tentava largar a vida que eu estava, mas as influências eram mais fortes naquele momento e me afastava mais da presença dele. Até chegar a um ponto, meus amados irmãos, de que descer a casa do oleiro novamente, louvado seja Deus. Deixar Deus quebrar e trabalhar no vaso para que o vaso venha a ser moldado, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, meus queridos, naquele tempo, eu sentia que tinha algo diferente, que eu já não tinha mais aquela comunhão com Deus. Eu não tinha força nem de ler a minha Bíblia. Pois várias vezes eu peguei a minha Bíblia, olhava para ela assim, estava com os 2 dedos de poeira e só fazia pastela com canto. Perdi a presença de Deus, perdi a essência, perdi a vontade de louvar, a vontade de... Tudo por causa de uma decisão de permanecer no pecado, no erro. E aquilo foi trazendo consequências para a minha vida. E aquilo foi trazendo consequências e Deus me livrando da morte algumas vezes. As pessoas tramavam contra mim. Deus. Mas Deus me livrando. Até chegar ao ponto de eu reconhecer que não era aquilo que eu queria. Não foi fácil. Mas Deus, Ele ainda está com as suas mãos estendidas para aquele que se arrepende do lado de Deus. Para a gente obter a vitória na nossa vida é necessário que nós venhamos arrepender. O povo precisava se arrepender dos seus pecados para que Deus ele viesse trabalhar e mudar a situação daquele povo. Mas o povo não quis ouvir. E aí as consequências vieram, meus amados irmãos. E o pior de tudo é que quando a gente escuta Deus falar, escuta as promessas dele na nossa vida e nós não damos ouvido, a gente vai deixar por ouvir quando a situação já está crítica. Pior. Quando o povo chegou no lugar onde estavam cativos, eles se lembraram de adorar ao Senhor, queriam adorar ao Senhor. Em terra estranha. E às vezes nós temos tudo. Nós temos tudo, meus amados. Deus ele oferece tudo. Quando a Bíblia vai nos falar que o Senhor ele exige obediência, é porque coisas grandes e maravilhosas Deus tem para a vida daquele que obedece a sua palavra. Deus ele tem coisas maravilosas, Deus ele quer mostrar algo diferente para aquele que obedece a sua palavra. Mas quando nós nos afastamos, meus amados irmãos, nós estamos no fundo do poço. Nós às vezes deixamos chegar lá no fundo do poço para nós nos lembrarmos de adorar o Senhor. E essa é a pior parte. Porque às vezes nós vamos sofrer primeiro um pouquinho ali, um estreito muito grande, para nós reconhecermos que nós temos um Deus na nossa vida, louvado seja Deus. E eu digo para você, meus amados irmãos, não é fácil a gente entender dessa forma. É muito ruim, é péssimo a gente tentar adorar a Deus quando a gente está passando por circunstâncias do pecado da nossa vida, por aquilo que nós escolhemos fazer. É difícil. A prova é a vida de quem está falando aqui, várias vezes. O Senhor teve que me fazer passar pelo estreito para me entender o que Ele tinha na minha vida. Ele me livrava de certas ciladas, mas só eu e Deus sabia o quanto era difícil para mim entender que Ele era Deus na minha vida. E na vida daquele povo não era diferente, meus amados. Quando o profeta diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Perto porque Ele estava bem perto do povo, para que o povo viesse se arrepender. Mas eles deixaram para servir, para querer buscar ao Senhor enquanto havia algo que os separasse da presença dele, que eram as iniquidades, os pecados. E às vezes nós não recebemos uma bênção de Deus, não recebemos a resposta de Deus, não recebemos algo de Deus, porque ainda precisa nós deixarmos aquilo que impede o agir de Deus em nossas vidas. Verdade. Tem algo que a gente luta, peleja na nossa vida para deixar. Mas a carne, a nossa natureza pecaminosa, ainda faz com que a gente venha pelejar com aquilo. A carne, que nem diz o apóstolo Paulo, milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Aquilo que eu vou alimentar,
aquilo que eu mais vou alimentar é aquilo que vai prevalecer. Se eu alimento as coisas do Espírito, o Espírito ele vai prevalecer contra a carne. Mas quando eu decido fazer a vontade da carne, o meu Espírito já não vai ter força para resistir, porque eu estou alimentando a carne. E é necessário que a gente venha buscar a Deus, adorar a Ele, entregar a nossa vida para Ele todos os dias e saber que Ele é o Senhor da nossa vida. E quando nós decidimos que Ele é o Senhor da nossa vida, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Não é só na nossa área familiar, na área financeira, na nossa vida espiritual. Louvado seja Deus, já nos diz Mateus 6,33. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que vai pelejar por mim e por você, pelas nossas vidas. Mas eu preciso ter uma vida que agrade a Ele. E que largue aquilo que eu praticava para que não haja mais um empecilho na minha vida e me separe da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está aqui nessa noite porque Ele quer te ajudar a romper, a quebrar essas barreiras. Louvado seja Deus. Da tua vida. Daquilo que ainda tem impedido você de ter mais comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Daquele que se encontra fraco nessa noite, o Senhor vai fortalecer esse lugar. Louvado seja Deus. Daquele que se encontra triste, o Senhor quer alegrar nessa noite. Aleluia. Daquele que se encontra sem solução, o Senhor vai trazer solução para a tua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Basta você dar lugar à presença de Deus. Basta você louvar a Ele. Basta você adorar o seu nome. Basta você entregar a sua vida ao Senhor. Aleluia. Quando Isaías vai falar no capítulo 55, deixe o ímpio o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos, ele não está falando só para o ímpio, ele está falando para aqueles que também conheciam as coisas de Deus, mas não praticavam. Aqueles momentos estavam distantes da presença de Deus. Volte para o Senhor, torne para o Senhor, que se compadecerá dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Converta o homem do seu mau caminho e volte para o Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, louvado seja Deus, em versículo 7. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. E Deus não criou aquele povo, não fez aquele povo, não livrou aquele povo, meus amados, não escolheu aquele povo para viver daquela maneira. Mas as atitudes deles fizeram ele ir por outro caminho. Mas o Senhor tinha uma promessa de redenção na vida deles. Que havia um rei que ia reinar sobre eles por toda a eternidade. Louvado seja Deus. E essa promessa ainda vai se cumprir na vida deles. Assim como também vai se cumprir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como vai se cumprir na tua casa. Mas essa noite o Senhor te chama. O Senhor te trouxe até este lugar. Pode não ter uma barreira na tua frente. Mas o Senhor Ele quer te ajudar, que esse caminho ainda continue livre para Ele entrar na tua vida. Louvado seja Deus. Para Ele ter livre acesso contigo. Aquele que se acha firme e forte, continue assim, mas com a presença de Deus. Para que o pecado não venha criar uma barreira que te separe da presença dEle. E aquele que se encontra fraco, que se encontra distante, o Senhor Ele quer te ajudar nessa noite. Louvado seja Deus. As mãos dele não estão encolhidas para que Ele não possa salvar. Os ouvidos deles estão atentos ao teu clamor. Louvado seja Deus. Mas é necessário que você se coloque na presença dEle. Louvado seja Deus. Porque Ele quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar a nossa história. Louvado seja Deus. Aleluia. Quer mudar a nossa vida. Assim como Ele mudou a minha vida, e tem mudado. Eu, graças a Deus, tenho sentido a diferença de Deus na minha vida. Só pelo fato, meus amados irmãos, de eu estar aqui com vocês reunidos. Você não sabe, meu coração, a alegria, meus pastores, de poder desfrutar isso. Coisas que eu pensava que eu não tinha mais jeito. O Senhor Ele age na vida daquele que se entrega a Ele. Louvado seja Deus.
Quando eu pensava que tudo estava perdido e que não tinha mais solução, o Senhor ele entra com a solução, louvado seja Deus. Mas é necessário uma mudança de vida. E essa barreira, a qual o profeta Isaías falou para esse povo, que a divisão que eles tinham feito seria possível quebrar se dependesse deles também. E o reconhecimento que eles precisavam de libertação, que eles precisavam de mudança, o reconhecimento dos seus erros, das suas falhas, era a ferramenta que eles precisavam para destruir aquela barreira, louvado seja Deus. E nessa noite, Deus te chama também para que você venha reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida, louvado seja Deus. E Ele vai te ajudar nessa caminhada. Ele vai pelejar por você. Ele vai salvar a tua casa. Ele vai salvar a tua família. Ele vai converter a tua família. Vai salvar os teus, louvado seja Deus. Vai trazer cura para o teu lar, louvado seja o nome do Senhor. Vai abrir a porta daquele emprego que você está precisando, louvado seja Deus, aleluia. Vai trazer cura para o teu corpo, louvado seja o nome do Senhor.